Deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, sempre trazendo convidados muito especiais, não é mesmo? Para falar de amor, para falar de prosperidade, para falar de conquistas, superações, porque é sobre isso a vida, sobre superar, sempre. E meu convidado de hoje, ele é ator, dublador, cantor e produtor. É formado em rádio e televisão pelo MESP. Ele estreou em 2010, estrelou em 2010 e 2016 em São Paulo e Rio de Janeiro, com turnê pelo Brasil, premiado musical da Broadway. Meu amigo Charles Brown. Dirigido e coreografado por Alonso Barros, pelo qual recebeu o prêmio Bibi Ferreira de melhor ator em 2016. Protagonizou também espetáculos de teatro, entre eles O Cravo e a Rosa, o musical Chico de Abreu. Ainda protagonizou os espetáculos O Cravo e a Rosa, de novo. O meu produtor adorou esse espetáculo, pelo visto. A história de Leopold e Loeb, Off-Broadway, baseado em fatos reais. Estava entre os 10 melhores espetáculos de São Paulo pela Veja. Gente, não é pouca coisa, não. E agora está em cartaz com o espetáculo A Vela, que eu assisti ontem, um espetáculo maravilhoso, um espetáculo incrível, imperdível, certo? Espero que vocês não percam a oportunidade, gente. É um espetáculo lindo, tá? Ele está com direção de Elias Andreato, Elias Andreato, texto do Rafael Gama, e eu divido o palco com o maravilhoso Erson Capri. O que mais que vocês querem? Não é? Olha só o elenco, olha a direção, olha a produção, o que mais que vocês querem, né? Um espetáculo perfeito. Gente, no cinema, nós podemos citar como Satirianas, né? Ele, na verdade, foi protagonista. 78 horas, 78 minutos, pelo qual foi indicado o melhor ator do prêmio Fiesp SESI de cinema de 2014. Gente, isso é assim... Peguei por cima, né? Eu já vi esse menino em muitos trabalhos. Amigas Peronomútil, eu vi em Priscila, que fazia uma personagem incrível, né? Então, o trabalho todo, eu fico sem fôlego, gente, só de imaginar. Vocês imaginam fazer. Você não para, não é? Não para. Está comigo, está conosco, Leandro Luna. Aê, Que prazer ter você, meu querido. Prazer é meu, obrigado. Que prazer, né? É um sonho ter você aqui, que eu adoro o seu trabalho. Então, é assim, uma grande satisfação. Obrigado. Esse é um ambiente, é uma casa para artistas. É uma casa para quem se dedica, gente, a essa missão incrível, né? De levar entretenimento, levar cultura, levar conhecimento em momentos tão difíceis, porque quando a coisa fica muito difícil, o único suspiro que nós temos é a cultura. É um bom livro, é um bom espetáculo, não é? É um bom filme, né? Uma boa música. O que seria do mundo, meu caro Leandro, se não fosse a arte? Ou as artes, melhor dizendo, como um todo. Sim. E a gente fala exatamente isso no espetáculo, né? A gente não pode dar muitos spoilers, Sim. né? Mas a gente questiona isso, né? A gente leva esse questionamento, né? Do que seria o mundo, esse mundo, sem a arte, né? Não dá nem para imaginar, porque a gente precisa dela, né? A gente consome a arte de uma forma como se fosse o ar, o oxigênio mesmo, né? A gente não consegue se desvincular da história da arte, tudo que ela proporciona pra gente. E o teatro, né, as inúmeras manifestações de arte, de cultura que a gente tem, né? Então, o teatro, a música, artesanato, pintura, as óperas, né? Enfim. Então, e hoje em dia, né, a gente precisa muito da arte na nossa vida, porque ela que vai proporcionar a leveza que a gente tanto almeja, né? Nos dias difíceis, como você comentou. Aquela respiração que a gente pode ter mais profunda, né? Que quando você pensa que está engasgado, parece que está tudo tampado, né? É como se você respirasse aquele Vic Vaporub da vovó, né? Você dá aquela... Isso só é possível com a arte.
E o mundo precisa deixar de ser hipócrita em relação a isso, você não acha? Com certeza. Porque existe uma hipocrisia imensa, né? Artista é vagabundo, mas eu não vivo sem ele. Exatamente. Não é? A arte é uma bobagem, mas para que dinheiro fazer arte? Artista come. Né? Aí que você vê o preconceito, né? Você vê o preconceito. preconceito e como a grande prova de que o preconceito é a falta de conhecimento, né? Porque se a pessoa ela consome a cultura, né? A arte, a indústria do entretenimento tá aí, né? Então todo mundo consome a arte, assiste TV, vai no cinema, ouve a rádio, ouve as músicas e não consegue discernir o quanto isso é importante na vida dela, né? Então isso é falta de conhecimento. Porque não falta não falta a oferta, porque os artistas continuam, né? Resistem e resistem. Gente, é uma resistência que vocês não têm ideia o que é fazer arte nesse país. E só não falta porque a gente não para. Porque se parasse, vocês iam sentir a falta. Era aquela coisa de ligar a TV e não ter nada. Aquela coisa de ligar o rádio e não ter música. O que seria da vida, né? Então vamos deixar a hipocrisia de lado. Já que nós consumimos de um jeito ou de outro, porque não é só questão do teatro, não é só questão daquilo que você tem que pagar para entrar lá e assistir, não. Todo mundo tem uma televisãozinha, tem um radiozinho, tem um celular, então escuta música, vê seus vídeos, tudo isso vem dessa grande produção e do trabalho de verdadeiros heróis, que apesar de serem crucificados nesse país, que abomina, que nega, renega, pisoteia toda a classe, resiste. É isso. Nossa, resiste. Você falou tudo. A gente vive aí uma vida de resistência, né? A gente tem uma vida de resistência o tempo inteiro. Imagina agora para a gente trazer um espetáculo com essa temática que a gente vai falar sobre a peça, Sim. Num momento realmente muito difícil no país e a gente vê o resultado, né? E aí, com certeza, né? A gente sente quando a plateia está cheia, quando tem todo esse retorno do público, vendo como a peça, né, a história funciona e transforma as pessoas, ilumina a consciência das pessoas. Me fala um pouco, nos conte um pouquinho, né, sem dar spoiler, evidentemente, do que é que se trata a peça? A peça é a história de um reencontro entre um pai e filho que foram separados pelo preconceito, né? Eles não se viam há 20 anos porque o pai mandou o filho embora de casa por não aceitar a sua orientação sexual. Em pleno 2022, a gente fazendo um espetáculo que aborda essa temática, que é extremamente necessária, mas a gente até comenta que seria muito bom se a gente não precisasse contar essa história para ter que, né, transformar as pessoas nesse sentido, né? Então o preconceito ele está muito instaurado, né, na sociedade. E a peça A Vela vem exatamente para dar uma iluminada na consciência das pessoas, né? Buscar transformar mesmo, mostrar um espelho, né, para as pessoas que estão assistindo e poderem refletir sobre seus preconceitos, sobre suas atitudes, né, diariamente, né, que a gente vive ainda hoje, principalmente hoje que tudo é revelado, né? Todos os dias a gente assiste vídeos chocantes sobre racismo, sobre preconceito religioso, sobre homofobia. Então a peça é isso, ela traz essa oportunidade da pessoa que assiste poder refletir sobre a sua própria existência, sobre seus próprios preconceitos. Eu sempre coloco aqui, perfeita a sua colocação, eu sempre coloco para vocês, né, que me acompanham há tantos anos, que a grande base de toda a felicidade da vida, né, da prosperidade tão falada hoje em dia, toda a base está numa coisa chamada aconchego. Porque tolerar é dizer assim, existe, o que eu posso fazer? Está aí. Né? Agora, aconchegar é dizer, existe, tem a sua beleza, tem o seu direito de existir e eu tenho que, no mínimo, respeitar. E se eu conseguir, né, melhorar um pouquinho mais, eu tenho que abraçar essa diferença. Então, nós vivemos num país extremamente preconceituoso, um país que mata preto por ser preto, que mata LGBTQI+, por ser LGBTQI+, onde não se questiona a contribuição que estas pessoas, né, trazem para a cultura, trazem para a vida do dia a dia. É o seu médico, é seu advogado, é seu veterinário, é seu artista, é o galã que você tanto ama na TV,
né? Eles estão em todas essas áreas, gente. É seu advogado também, enfim. Então, não é mais sobre a contribuição, mas é sobre a sua percepção, né? Pela sua filosofia de vida, se é que pode chamar de filosofia, né? É como você vê esse mundo, é como você imagina o que é certo, o que é errado, de acordo com a tua religião, de acordo com algum tipo de orientação que não tem nada a ver com amor, né? As pessoas falam em amor, Leandro, com uma facilidade imensa. Falar de amor, tal. Mas como que você vê a vivência desse amor? É a história do pai que renega um filho, por exemplo. Onde está o amor desse pai? O amor desse pai estava num sonho dele ou está no filho, que é um ser humano, com a sua orientação, com a sua condição de vida? Como é que está isso? Como é que você vê isso? Como artista, como não é fácil essa pergunta, porque ela tem a sua complexidade, né? Porque o amor, ele já é por si só algo difícil de se medir, né? Como cada um sente esse amor, ou como cada um, principalmente, renega esse amor, né? Porque isso não significa que o pai não ame, né? Que a família não ame, mas ele tem outras questões que fizeram ele acreditar que aquela orientação fosse prejudicial de alguma forma, ou ele tem questões internas com a própria sexualidade, isso falando sobre preconceito, claro, né, relacionado à sexualidade. Então, a gente não sabe o que esse pai, essa pessoa traz de história de vida, né, que vai contribuir para ele ter esse preconceito. Então, também é da nossa parte, né, ter esse acolhimento com essa falta de conhecimento, porque não deixa de ser uma ignorância. Acolher o contrário também, né? Exato. Então, de toda forma, o preconceito ele é algo muito ruim. Muito, porque ele, imagina, no caso da história da peça, o pai fica 20 anos sem ver o filho, sem contato com o filho. E a mesma coisa o filho, 20 anos sem ver o pai. Imagina quantas coisas os dois podiam ter feito juntos. Quantas coisas perdidas. Quantas coisas perdidas por um simples, que não é simples, mas um preconceito burro. Né? Então o preconceito ele distancia, ele acaba relacionamentos, enfim, é algo que a gente precisa realmente excluir. Né? O preconceito ele só prejudica. Então a peça traz exatamente isso também, essa reflexão sobre, né, o que vamos fazer com isso que a gente vamos faz. fazer com isso. Porque o extremismo ele está em tudo, né? O extremismo está em tudo. Então muitas pessoas têm como uma orientação religiosa criticar, perseguir, né? E como nós somos espiritualistas, tanto aqui como na Vibe Mundial, nós falamos muito o seguinte: veja, se você tem uma fé, se você crê em Deus, se você crê no amor, né? E nem Buda ensina o ódio, nem Krishna, nem Jesus, nenhum dos mestres, nem Oxalá, nem Oxaguian, não importa. Ninguém ensina o ódio, ensina o amor. O ódio é uma coisa que vem da religião, imposta, uma religião institucional, de uma coisa que é criada pelo homem. Onde está o seu amor se você não consegue enxergar o outro como um igual? Onde está o seu amor se você não consegue entender que o que dói em você, dói no outro? Onde está o amor? Ou você é completamente tapada, né? Já não tem mais sentimento nenhum, está anestesiado, né? Ou você é extremamente mal, né? Mal, não sentido mal porque eu não acredito na maldade, eu acredito na ignorância, na falta de luz, na falta de compreensão, na falta de percepção. Então se perceba mais, se perceba primeiro para poder perceber o outro. Hoje nós vemos, Leandro, essa questão da falta de percepção. É como se já tivesse perdido a referência de que a chuva que cai cá, cai lá. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você não acha que isso está em alta hoje, essa falta de percepção da dor alheia? Com certeza. Hoje, principalmente, essas pessoas e essa falta de percepção está muito mais perceptível. Né? Hoje a gente percebe essa falta de percepção porque os polos estão destacados, né? A gente vê todas as questões hoje, elas têm dois polos, né? Ou é o sim ou não. É o sim ou não. É o sim ou não. Então, isso traz um conflito muito grande. Inclusive, para a gente escolher quem a gente quer perto da gente,
né? Quem divide das mesmas opiniões, das mesmas crenças que a gente, enfim, das nossas verdades, né? Então, a gente vive hoje um momento complicado em relação a isso, que é, ao mesmo tempo, muito bom, porque a gente consegue separar o joio do trigo, né? A verdade é essa, a gente consegue ver, identificar quem tem essa falta de consciência, né? Quem tem essa falta de consciência, de se colocar no lugar do outro, quem tem falta de empatia. Hoje tudo é muito às claras, é muito nítido a gente perceber quem são esse tipo de pessoa. Então, isso facilitou, de alguma forma, né? Da gente saber, inclusive, escolher quem vai ficar perto da gente. Porque ninguém consegue criar uma legião de idiotas, de imbecis, de uma hora para outra, né? Esses escorpiões estavam escondidos, só que a gente não sabia onde estavam. Jogaram o DTFON que precisava, o desinfetante que precisava e saíram do bueiro, né? Então essas pessoas que acham que podem ser preconceituosas, que têm direito de ofender por raça, por cor, por orientação, E por que usam a religião... E usam a religião para isso. Exato. E usam a religião, que é algo completamente errado. Né? E aí, de novo, é falta de conhecimento, porque tem essa legião de pessoas que seguem e que acreditam. E que acreditam piamente. Acharam alguém que os guiariam, né? Nessa estrada terrível. Gente, vocês vão dar um tempinho só, porque eu tenho um recadinho para vocês e volto em seguida com o nosso segundo bloco. Ok? Beijinho, até agora. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Bom, meus queridos, estamos de volta com o nosso segundo bloco, falando com o Leandro, esse ator maravilhoso. E vamos falar um pouquinho, né, da formação dele. Para você que está em casa, de repente fica pensando assim, né? Gente, por que alguém é ator? Não é? Por que alguém faz teatro, faz musical, faz cinema? Não é? Por que ele não estudou? Porque, infelizmente, as pessoas têm essa visão ainda. Então, vocês têm ideia de como se forma um artista hoje? Um artista, principalmente, completo, que dança, canta, sapateia, não é? E faz tudo. Conta um pouquinho sobre sua formação para a gente. Eu vou resumir 20 anos de profissão de teatro, né? Teatro musical, cinema, TV, enfim. Não é fácil, né? É muito recompensador, né, gratificante, né? Principalmente quando a gente vê, né, o retorno, a gente vê o que a gente conta no teatro, no caso, transforma as pessoas que estão assistindo. Assim, a gente não tem nem palavras, né? O Erson Capri, que divide, né, a cena comigo no espetáculo A Vela, ele até fala que esse é o nosso salário. Os aplausos é maior do que qualquer salário. E é realmente isso. Grande ator também, acho que. Então, eu acho que só aí a gente já vê o grande valor do artista. Todos, né, os artistas, né, que eles não fazem por dinheiro. Né? A gente não faz por dinheiro, realmente. A gente faz por vivenciar aquilo, pela missão que a gente tem e acredita que a gente tem. Embora a formação seja caríssima, né? Nossa! Vocês não têm noção da formação, gente. Eu vou ir para a formação, né? Mas é isso. Então, agora indo para a formação, né? Eu quis começar com 14 anos. Quis dar uma entradazinha. Eu quis começar com 14 anos, mas daí
o preconceito, né? A minha família, o meu pai no caso, ele não queria que eu fizesse teatro, né? Ele se preocupava com como eu ia sobreviver sendo artista. É uma preocupação válida, claro, como preocupação, né? Não que possa dar o direito de impedir o filho de escolher o que quer. E não foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. Meus pais, depois que eu fiz 18 e pude ter autonomia, né, do que eu ia fazer, aí eu entrei nos cursos de teatro. Eu comecei a fazer linguagem cinematográfica, artes dramáticas e cinema, tudo workshops, né, primeiros cursos. Depois eu fiz teatro profissional na UMESP, né, que era a faculdade que eu já fazia. Me formei em rádio e televisão, que tem tudo a ver com a minha área. Então tudo isso é muito custoso e, além de custoso de dinheiro, é muito tempo dedicado à arte, né, a se profissionalizar nessa área que é muito complicada no Brasil, principalmente, né, que ainda não encara o entretenimento como uma indústria do entretenimento. Né? Exatamente. Então a gente vê muitos artistas aí lutando diariamente para conseguir emprego, sendo que, falando de Brasil, que é uma das culturas mais ricas do mundo, imagina o quanto isso não ia gerar mais empregos, mais economia, né? Você investir em teatros, festivais, festas populares, enfim, museus, né? Ópera, né? Imagina que Manaus é a nossa capital da ópera, muita gente não sabe disso, mas Manaus é a nossa capital da ópera no Brasil. Então, a gente precisa sim de incentivo, né? De lei de incentivo à cultura, a gente precisa do público no teatro, consumindo essa cultura, porque realmente todo mundo sai ganhando, quem assiste e quem faz. Mas é aquela velha história, não é? Gente, povo educado, culto, tem uma péssima mania, exige direitos. Então, para que educar o povo? Para que, né, incentivar a cultura e esse povo ficar inteligente, ficar perceptivo? Para quê? Não, tem que manter bobinho, tem que manter, né, na ignorância. Então, gente, para você ter uma ideia, né? Eu sei que eu também produzo, também monto espetáculos. Se você investe um realzinho em cultura, hoje, em teatro, principalmente o teatro, né, que é uma arte muito pronta, né, é uma entrega pronta, não é um enlatado, com todo respeito ao cinema, que eu amo, com paixão, mas eu digo teatro por causa da vida do teatro. Tem o pipoqueiro, é toda uma história, né? Tem a pessoa que está ali no caixa, tem todo o pessoal da técnica que trabalha o dia a dia, no ofício. Para cada R$1, quantos reais hoje se reveste para os cofres públicos e impostos? 1,60? 60. Então, é você multiplicar. Se você investir 1 milhão em cultura, você reverte 60. Se você investir 100 milhões, você reverte 600. Então, gente, o que é que está faltando? A matemática está aí. A matemática está aí. O resto é mentira, o resto é enganação, o resto é para que vocês fiquem quietos. Vocês que ainda acreditam nessa questão de que cultura é dinheiro jogado fora, né? Que para que ter faculdade, vai ter só maconheiro, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos abrir a mente, E vivenciar essa escolha, né, ser artista na família, você já disse que não foi uma coisa muito fácil no começo. Melhorou depois que você assumiu a sua vida? Hoje você tem o respeito à família? Sim, muito respeito. Me apoiaram sim depois quando eu fiz os 18 anos e eu comecei a fazer os meus cursos. Ainda tive ajuda financeira do meu pai ali nesse período, até os 22 anos. Ele me ajudou bastante a estudar, me formar, me profissionalizar como artista. E depois aí eu segui minha vida sozinho, graças a Deus, né? Venho fazendo desde os 20 anos, venho fazendo um espetáculo atrás do outro, grandes produções, direções incríveis. Eu te vejo no palco, ó. Então, e aí é isso, né? Então eu tenho muita gratidão, sim, principalmente pela minha família, porque ficaram sim do meu lado e também puderam abrir a mente, né? Tem bastante, uma mente aberta tem bastante espaço para crescer. A gente fala isso na peça, né? Sim, sem dúvida. Né? Então, minha família teve mente aberta e puderam aprender que realmente essa área, com dedicação, apoio, acolhimento da família, principalmente, com condições de se aprimorar, o artista consegue sobreviver da sua arte. Porque vem aquelas perguntas, ok, você pode ser artista, meu filho, mas você vai ver de quê mesmo, né?
Não, já falei, eu vou ser artista. Eu vou ser artista, tá, não, meu filho? Mas qual vai ser a sua profissão? Exatamente. Como se não fosse, né, uma profissão incrível. Então, né, gente, é a história que a gente vê se repetir, mas algumas pessoas aprendem, né? Os pais deles aprenderam. Então, gente, vamos abrir a cabeça, né? Vamos melhorar, certo? O início profissional não é fácil para ninguém, né? Não é. Trabalhar sem cachê. Trabalhar, exatamente. Trabalhar de graça e sempre com a desculpa de que a gente precisa mostrar o nosso trabalho, né? Exato. Olha que louco, a gente mesmo se sacrifica, mas faz parte, né? Levando bronca, esporro de diretor. Diretor maluco. Né? Mas é uma área que a gente precisa se dedicar muito mesmo e tudo bem no início da carreira você fazer um trabalho ou outro, né, para inclusive criar seus relacionamentos. Sim. Eu venho do interior, entre aspas, né, não é do interior de São Paulo, mas eu morei muitos anos em São Bernardo do Campo. Sim. Mas mesmo sendo muito próximo, sendo a grande metrópole aqui, né, a gente vê esse preconceito instaurado nas pessoas, né? Esse mesmo discurso de que você vai viver do quê, né? E você fala, mas cara, eu tô a 30 minutos da Avenida Paulista, todos os teatros estão ali, a nossa Broadway é aqui, né? Na nossa Brigadeiro, né? Avenida Brigadeiro. Então assim, poxa, é só ir ali 30 minutinhos, você vai ver o quanto de arte e cultura São Paulo, né? E o país inteiro. Eu nasci em Jundiaí, querido, então eu entendo perfeitamente o que você está falando, então. né? Que Jundiaí ainda era interior na época. Hoje é grande São Paulo já. Mas eu sei do que você está falando. Como que você está vendo a arte nesse instante? Nesse período do país? A gente já falou sobre isso, inclusive nós dois, eu tenho uma né? respiração profunda. Mas como você está vendo? Quais são as suas expectativas? Eu sempre sou otimista. Sim. Sempre sou otimista. E não dá para ser um artista no Brasil se essa pessoa não for otimista, né? A gente está vivendo, sim, um momento muito difícil, um momento de negação, como você trouxe essa palavra, realmente é uma negação da cultura, do valor que a arte tem na vida das pessoas, dos artistas que sobrevivem da profissão. E todas as pessoas, não só os artistas, né? Porque todo mundo acha que cultura é o artista que está ali em cena, né? E não, tem muito mais pessoas atrás do palco. Cada né? em cena tem 30 lá atrás. Exato. Então, assim, um projeto, você pode empregar 30 pessoas, dependendo do tamanho do espetáculo. Então, tem camareiras, contra-regra, peruqueira, tem técnico de palco, técnico de luz, operador de som. Eu faço produção, então eu sei o quanto a cultura gera de empregos e é super benéfico para o país, né? E para as pessoas que consomem cultura. Então, hoje em dia, a gente está vivendo um momento muito difícil, porque nós estamos sendo cortados do incentivo à cultura, que a gente já era escasso, né? Porque a gente realmente já era pouco, e agora simplesmente cortaram. Claro que precisam, a todas as leis, né, do país, não é uma lei Rouanet que ficou demonizada por falta de conhecimento, né? Eu trabalho com lei Rouanet já há mais de 15 anos, Sim. que eu produzo teatro, agora eu estou produzindo cinema, e eu vejo como é necessário ter uma lei de incentivo à cultura. Claro que todas as leis precisam de ajustes para melhorias, né? Mas ser cancelada, num país onde a gente não tem cultura, não tem educação, você cortar o incentivo que tem... O pouco, né? Miséria, migalha. Então, assim, é absurdo. É absurdo. Não existiram propostas para melhorias. Existiram uma demonização gigante, onde muita gente que segue essa ideologia totalmente equivocada, que não tem conhecimento, não pesquisam, tem preguiça, por isso que é um governo cheio de fake news, porque não se tem pesquisa, as pessoas não se interessam em saber a verdade. Né? Então, poxa, se você tem um pouco de curiosidade ou dúvidas sobre a Lei Rouanet, pesquisa. Vê o quanto ela gera de emprego, quanto ela nos proporciona de melhorias na economia do país. Enfim, é só benefícios. Eu trabalho, como eu disse, né, mais de 15 anos com a Lei Rouanet. A gente tem uma prestação de contas perfeita, a gente tem que contratar uma empresa terceirizada, especializada em prestação de contas, porque cada dinheiro tirado do projeto tem que ter nota fiscal, tem que ter uma rastreabilidade muito perfeita. E contrário do que se imagina, não dá para dar um jeitinho, não dá para superfaturar, não dá, porque aí é sério, quando tem que fazer pesquisa de preço, pesquisa de mercado,
como é que fala quando faz os orçamentos, né? Sim. Comparativos, se um artista, se um produtor desviar 1 centavo, ele vai para a cadeia, sim. Sim. Não tem salvo-conduto, né? Não tem foro privilegiado. Então o artista não faz, primeiro porque não é todo ser humano pode cometer um erro, mas não é isso. A arte não busca isso, né? Mas enfim, o artista se estrepa se fizer. Agora, o resto pode fazer à vontade. Então, vocês fiquem tranquilos que cada centavo é averiguado. E ai do artista, porque tudo que eles querem é pegar uma falha. Exatamente. Tudo né? que eles querem. E eu vou te falar mais, até por conhecimento. Hoje a gente faz uma prestação de contas de um projeto cultural. Sabe quanto tempo essa prestação de contas demora para realmente ser vista pelo governo? Então, assim, se tem alguma falha que poderia ser identificada no início, né, seja de má fé ou seja por erro, né, todo mundo é passivo de erro, mas quando isso poderia ser identificado muito cedo se tivesse uma organização que realmente tomasse conta dessas prestações de conta. E não é o que acontece. Então, hoje, um projeto que tem algum erro, seja corrupção, seja o que for, ele só vai ser avaliado 8 anos depois. Então, o erro não está só aqui. É uma rede que precisa ser melhorada e não pegar simplesmente uma lei e demonizar ela, né? E, de novo, se tem alguma dúvida, pesquise. Né? Informação a gente tem aí de sobra. Mas a gente sabe que por trás disso o que existe é uma tentativa de castração mental, não é? Sim. É para podar qualquer possibilidade de desenvolvimento, de crescimento. Bom, nós estamos com o nosso tempinho meio corrido, mas eu não posso deixar de perguntar, né, gente? Você é espiritualista, Sou religioso? Como que você se define? Um buscador? Sempre. Um buscador Sempre um buscador. Ninguém está pronto aqui, né? Não, nesse planeta. misericórdia. E é uma pena de quem acha que está pronto ou que, né? Que existe um Deus só, né? Aquela coisa Nossa. toda. Eu sou uma pessoa espiritualista desde pequeno, sempre, e eu sou daqueles antropológicos. Eu vou pesquisando as religiões. Assim, Claro. Desde pequeno eu já fui na Testemunha de Jeová, eu já fui na Quadrangular, eu já fui na Universal, eu já fui no Allan Kardec, eu já fui na Umbanda, eu já fui em todos os lugares por vontade própria. E isso nasceu comigo. Eu não sou daqueles que vou entrar numa igreja e abraçar aquela causa, porque, como você disse, é uma instituição criada pelo homem. Pelo homem. Então, a nossa espiritualidade, a nossa crença em Deus tem que ser muito pessoal, particular. Tem que ser. Né? Então, o templo de Deus, na minha concepção, somos nós mesmos. Com certeza. Né? Deus está dentro de nós. Nós somos Deus, porque nós somos co-criadores. Somos Olha Deus quantas encarnados. coisas maravilhosas a gente cria, né? E reproduz a arte, a cultura, ou mesmo os aviões, os carros, as indústrias, o ser humano e a natureza em si, tudo que envolve A vida. a vida é Deus. Nós somos deuses encarnados, inclusive para você, talvez numa orientação mais rígida, evangélica, por exemplo, cristã evangélica, sois deuses. João 10:30, está claríssimo. Então nós somos capazes de co-criar qualquer coisa, porque essa é a nossa semelhança com Deus. Não é Deus que é semelhante ao homem na imagem, nós somos semelhantes a Deus por sermos criaturas especiais de Deus. Então nós temos a capacidade de evolução, o que nem mesmo os anjos têm, porque anjo nasce anjo. Nós nascemos nadinha e nós vamos devagarinho aprendendo. Eu sempre digo que infeliz aquele que tem certezas. Graças a Deus, quanto mais velho eu fico, menos certeza eu tenho e mais dúvidas. Bendita sejam todas as dúvidas, porque elas nos fazem pensar. Se você tem certeza de alguma coisa, cuidado. Coloque uma sombra de dúvida e se aprofunde. Querido, gratidão. Obrigado, querido. Foi Obrigado fantástico receber você. Valeu. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que trouxe luz para todos nós. E falando em luz, que você esteja na luz cada dia da sua vida, cada instante. E vamos eliminar tanta certeza, gente. Vamos buscar um pouquinho, né, de luz sobre as nossas incertezas. Maravilhoso. Esteja na luz. Beijo. Até semana que vem. Deixa o sol entrar.